O Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E o curso desta semana foi sobre direito penal. A gente aprendeu tudo sobre as peculiaridades do júri com o professor Anderson Costa, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo no Saber Direito Profissão. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. É uma honra estar novamente aqui. Já tive a oportunidade de, em 2014, ter gravado o programa e, como diz o ditado, bom filho a casa torna. Então, é uma grata satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Que coisa boa. E 2014 foi penal também, a matéria? Foi direito penal. Gravei os crimes contra a honra. De acordo com o pedido que me foi feito à época, havia uma grande divergência em entender e conceituar os crimes contra a honra. Aqui é uma matéria muito recorrente, cai muito em concurso público, no próprio exame de ordem, e aí eu vim trazendo algumas peculiaridades, diferenciando, trazendo uma possibilidade de entender melhor os institutos para a galera ficar aí afiada quando for fazer as provas. E dessa vez, professor, o que a gente viu ao longo dessa semana? Dessa vez nós falamos um pouquinho dos crimes contra a vida, focando nos dolosos, mas batendo um papo também sobre o homicídio culposo no Código de Trânsito e no Código Penal. Falamos aí um pouco sobre o feminicídio, que é um assunto que está em alta. A gente tem acompanhado, infelizmente, o alto índice de mulheres que têm sido assassinadas e muitos comentários. Gera muita dúvida, o assunto. Muita. E muita gente falando, o feminicídio é matar mulher, e nas aulas a gente vê esclarecer que não é bem isso. O feminicídio não é a morte de uma mulher, não é o assassinato de uma mulher, mas é o assassinato de uma mulher em situação de violência doméstica ou familiar, ou por questões de menosprezo à condição de mulher. Então, não é o simples fato de matar uma mulher, mas o próprio Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º-A, vem trazendo o que significa o feminicídio. Então, a gente trouxe também essa questão para poder esclarecer para os nossos ouvintes que estão aí estudando e querendo entender esses institutos. Teve uma matéria também que os alunos adoram e que causa muita curiosidade, que é o júri, que a gente vê nos filmes, nos seriados, o pessoal adora essa matéria. Eu acredito que também é alvo de muitas dúvidas aí no seu dia a dia, Com certeza, eu sou advogado especialista em tribunal do júri, e resolvi também trazer algumas peculiaridades em relação ao Instituto do Júri para poder também clarear algumas coisas. Como é que funciona a audiência, quem pergunta primeiro para quem, se a vítima estiver viva nesse procedimento, em que momento ela é ouvida, em que momento há o interrogatório do réu, quais os recursos cabíveis, quando a gente fala do procedimento do júri, o prazo para interpor esses recursos. Você já participou de vários? Vários júris. Teve algum que te marcou, professor? Porque são casos normalmente muito pesados, Sim, sim. Vários casos marcam, Cada caso é um caso. Muita gente costuma dizer que o júri é um teatro. Eu digo que não é um teatro, ali uma vida foi ceifada. Há uma família que sofre e há outra que, espera por justiça, porque a gente está falando da condenação, da retirada de liberdade de uma pessoa da sociedade. Então, cada caso marca de uma forma. Eu peguei há pouco tempo um caso de um rapaz que matou o algoz dele carbonizado e depois, com várias vezes, passou com o carro por cima. Meu Deus! E aí a gente se pergunta, um rapaz de 26 anos, o algoz dele um deficiente físico de 63 anos. E aí você se pergunta como é que executa uma pessoa com tanto ódio, o que tem por trás daquilo? E a motivação foi porque esse rapaz, quando criança, foi vítima de violência sexual. Então, a forma como os crimes contra a vida são praticados dizem muito do porquê eles estão sendo praticados. É igual o próprio feminicídio. Geralmente, o algoz, quando mata a mulher, ele ataca o rosto, ele ataca os órgãos genitais, ele descaracteriza a mulher enquanto mulher, porque é a assinatura da pessoa que pratica esse tipo de conduta. Então, é interessante porque pelo próprio cenário do crime você já começa a entender o que vai acontecer mais à frente. Então, é um assunto que chama muita atenção. O pessoal fala em sala, eu não gosto de direito penal que eu não quero defender bandido. Mas não pode ver uma série com psicopata. Que adora. Não pode ver um livro, um filme que quer assistir para entender o que se passa realmente na cabeça de um ser humano que acaba praticando uma conduta como essa. E hoje você consegue separar, professor, não se deixar envolver pelas histórias? Porque o emocional da gente balança, É muito difícil, No início é muito difícil porque você acaba confundindo, você acaba criando um vínculo com a família do autor, no caso você estando como defesa, ou da própria vítima estando como assistente da acusação, não é fácil. Com o tempo você vai conseguindo, pegar uma certa distância, mas ainda assim a gente acaba absorvendo alguma coisa. Então, atuar nessa área
é fascinante, é gratificante, porque você luta muitas vezes por uma pena justa. Muita gente, eu não vou defender o bandido. A gente não está ali para defender o bandido, a gente está para efetivamente exercer uma defesa que é garantida pela Constituição, lutando pela aplicação justa, né, analisando cada caso. Assim como existem promotores de justiça, existem de acusação, que eles não estão ali para fazer justiça, eles estão ali para colocar qualificadoras incabidas, descabidas, eles estão ali para justificar uma causa de aumento que não deveria estar, e o advogado está ali para ser combativo e aplicar a pena na medida da culpabilidade do autor. Então, muitas vezes, a gente está ali para poder trabalhar com as provas processuais e não para defender o ato que a pessoa cometeu. O advogado não está ali para defender um assassinato e nem o assassino, mas a aplicação justa da lei. Eu vejo paixão na sua fala, professor. Como é que o direito entrou na sua vida e literalmente não sai mais, né? Não sai mais. Bem, eu acho que antes do direito, a minha primeira paixão foi a docência. Eu brinco lá em casa que a minha primeira atividade remunerada foi aos 11 anos, quando eu já dava aula de reforço de português. Mentira, 11 anos? 11 anos. Novinho. Uma amiga da minha mãe, ela tinha uma escolinha para crianças e muitas crianças tinham dificuldade. Então, eu cobrava a hora-aula, né, para poder ajudar, né, a conjugação verbal, a questão de acentuação, ortografia, gramática. E eu sempre me vi dando aula, sempre me vi compartilhando o conhecimento que eu aprendia. E o direito, ele veio, na verdade, da minha personalidade, porque todo mundo me via e falava assim, você tem que ser advogado quando crescer, você é muito brigão, você mesmo estando errado quer ter razão, né? Você briga e defende com unhas e dentes o que você acredita. E quando criança você não entende, só que você vai crescendo e vai tendo afinidade com aquela área, com aquela profissão. E eu despertei uma paixão por direito exatamente no primeiro júri que eu assisti. Mas no vestibular foi sua primeira opção mesmo? Primeira e única. Não tinha outra, né? Desde o início eu decidi que era direito. Depois passou pela minha cabeça até fazer psicologia, porque uma coisa está muito unida à outra, estudar a mente humana, principalmente na área criminal. Mas o direito sempre foi a primeira opção, primeira, segunda e terceira opção. Professor, e depois de formado, o que te levou então para a área penal? Bem, é uma história até interessante, porque quando eu estava na graduação, sempre eu tinha o discurso do ódio, né? O discurso de que bandido bom é bandido morto, de que eu não tolerava conviver com bandidos, que eu achava que tinha que ter pena de morte, prisão perpétua, a favor da redução da maioridade penal, dentre outras situações. E durante o curso, eu sempre estagiei em órgão público, eu nunca tinha passado por um escritório de advocacia, né? Mas no final do curso, quando a gente vai fazer as práticas na faculdade, eu percebi que a realidade não era bem aquela. Eu comecei a lidar com realidades de pessoas que eu nunca vivi. Eu comecei a lidar com situações que eu nunca me imaginei. De pessoas que se drogavam não porque elas queriam, mas para escapar da fome. Elas se prostituíam não porque elas queriam, mas porque elas não tinham família. Elas moravam na rua. Elas dividiam um jantar com ratos. E eu olhava aquelas realidades e eu falava, meu Deus, como é que eu posso julgar uma pessoa se eu nunca vivi isso? Então, se aquela pessoa rouba uma bolsa, se aquela pessoa pratica um crime, ela tem uma história. Alguma coisa a motivou a chegar naquilo. E eu não posso julgar por uma realidade que não é minha, né? E eu tenho até um professor que sempre dizia que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 voltados para a gente. Só Verdade. que a gente esquece disso. Então, eu comecei a reanalisar essa questão de pré-julgar e comecei a perceber que cada um tem uma história. Né? E essas histórias começaram a me ver que o mundo não era aquele mundo que eu acreditava. Eu via que existia desigualdade, existia muita pobreza, existia sim a questão da sobrevivência lá fora nesse mundo cão. E comecei a perceber que uma mãe que pratica um aborto, ela não está indo para um parque de diversões, ela está se mutilando, ela está correndo risco de vida. Então, para tomar uma decisão dessa, muitas vezes é um ato de desespero. E essa mãe ainda vai ser julgada pelo tribunal do júri por um crime. E eu falava, meu Deus, como é que eu julgo uma mulher por um aborto se eu nunca vou poder engravidar? Se eu nunca vou passar por aquilo? Então, será que é certo esse meu pré-julgamento? Então, eu comecei a ver atrocidades, né, da pessoa ser julgada e ninguém dá direito à defesa. E eu falei, isso está errado. Essa pessoa tem uma história, ela precisa de alguém que conte a história dela, que lute por ela. E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo essa paixão pelo direito penal, de dar voz a quem não pode ser ouvido. Porque nas outras áreas isso também acontece, mas são
não é a liberdade que está em jogo, né? Não é a vida que está em jogo. São bens, mas não tão bens tão importantes que avocam o direito penal enquanto última ratio, né? Que é a última instância do direito para punir efetivamente uma conduta que transgride um bem jurídico. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse amor mesmo pelo direito penal e ver que eu podia ser um instrumento, uma ferramenta para mudar o mundo. Porque é muito cômodo para a gente dizer assim, ah, mas essa pessoa, ela tem que fazer isso, isso e isso. Tá, mas você está fazendo o quê para mudar o mundo? Você está apontando o dedo e falando que os outros têm que fazer. E você faz o quê? Qual é a sua participação nisso? E eu comecei a ver que a minha participação talvez seria advogando na área penal, principalmente para pessoas que não têm condições. Eu fiquei muito tempo sendo coordenador e atuando em NPJ, né, nas Núcleos de prática instituições. jurídica, né? Isso, auxiliando pessoas que não tinham condições de contratar um advogado. E eu vi que ali, como advogado, Outras eu posso... realidades, né, professor? Totalmente. Agora sim, você fala com muita certeza, né? Você tem muita certeza na sua fala, mas teve preconceito, né, por parte de familiares, de amigos. Você enfrentou questionamentos deste tipo também? Com certeza, com certeza. A fala, você advoga para bandido, é o que eu mais ouço, entendeu? E até explicar que não, os meus próprios alunos no primeiro dia de aula, eu sempre pergunto, gente, quem se vê na área penal? A maioria não levanta a mão e fala, ah, eu não advogaria para bandido. E aí eu faço até a brincadeira, né? Quem é bandido na sua concepção? Aí eles respondem, é aquele que comete crime. Aí eu falo, me diz uma coisa, você nunca virou para sua colega e falou assim, aquela vagabunda, aquela sem vergonha, aquela cachorra, xingando outra pessoa, uma possível rival? Isso é injúria, é crime contra a honra. Falar mal de alguém, ofender alguém, constitui crime. Por que que quando você comete o crime você não é bandida, mas quando o outro comete ele é? Então a gente tem que parar de observar que a conduta da gente é melhor do que a dos outros, porque não é a lei, é para todo mundo. E aí eles começam, ah, é verdade. E eu falo, gente, todos nós somos assassinos em potencial, inclusive. Imagina você chega em casa e pega alguém violentando seu filho, a sua filha. Nós somos irracionais. O animal, ele ataca por instinto, a gente não. Naqueles 5 segundos a gente age e depois fala, meu Deus, o que eu fiz? Então são os famosos 5 segundos, né, que a gente não pensa no que vai fazer. E quando viu, já fez. Então eu parei para pensar e perceber e estimulo isso, não julguem. Não julguem porque você pode um dia estar naquela situação. Então eles acabam percebendo que realmente a vivência não é bem aquela que foi construída com a história dos outros, que eles podem construir uma outra percepção com a sua própria história. Bacana. Bom, com essa reflexão a gente faz agora uma rápida pausa, o Saber Direito faz um intervalo, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Profissão. Nesse segundo bloco, a gente fala um pouco mais, então, sobre as possibilidades de carreira para quem decide se especializar nessa área de direito penal, que é polêmica, né, professor? A gente falou um pouquinho aí no primeiro bloco, mas muita gente gosta, né? E é um mercado que tem muito profissional. Como é que você vê esse mercado hoje? É um mercado que sempre está em abrangência, né? Porque a gente sabe que o crime, infelizmente, ele existe, porque ele parte do ser humano e o ser humano compõe a nossa sociedade. Não tem como isso diminuir, porque é da essência do ser humano. Então, é um mercado que sempre vai ter procura e sempre vai ter oferta. E nós vemos que é um mercado que tem um leque de possibilidades. Por quê? A pessoa ela pode se especializar em direito penal, objetivando aí a advocacia ou a defensoria pública, um cargo de promotor de justiça, né, para atuar aí como fiscal da lei e oferecer ação penal no caso de denúncias em relação a crimes de ação penal pública. Nós temos aí magistratura, né, para atuar nas varas criminais, tribunal do júri, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos juizados especiais, seja de competência estadual ou federal. Nós temos cargos da Polícia Civil, delegado de polícia, né, que exige que seja um cargo privativo de bacharel em direito. Então, temos um leque de opções. Existem para vários gostos aí. Professor, o seu dia a dia hoje como é? Você advoga e dá aulas também? Isso, eu sou professor em universidades, né, particulares e também professor convidado na Universidade de Brasília. Além disso, dou aula em cursos preparatórios para a OAB e concursos públicos e também sou advogado na área criminal, especialista em crimes contra patrimônio, honra e dolosos contra a vida.
Dia cheio, não sobra tempo para nada. Não sobra tempo para nada. Professor, você também fez um mestrado em educação, né? Essa Isso. área é uma área que você gosta bastante, né? Isso. A sala de aula é algo que você não deixa de lado. Não, é a minha vida. Eu sou apaixonado pela docência, né? Eu tenho 13 anos de docência, então foi o meu primeiro sonho. Como eu falei, tudo começou com a docência quando eu ainda era criança, né? Na adolescência. E a docência sempre foi algo que eu busquei. Inclusive, eu iniciei o mestrado na área do direito e não me identifiquei. É mesmo? Eu fiz direito, me especializei em direito penal, mas quando eu fui para o mestrado que eu tinha que efetivamente aprofundar... Uma linha de pesquisa mais Isso. específica, né? Eu comecei em direito público, não tive afinidade, talvez por ser muito Sim. jovem à época, né? Quando eu dei início ao meu primeiro mestrado, eu estava aí por volta de 26 anos. Então, na época, talvez eu não tinha tanta profundidade para poder, né, me dedicar como o mestrado requer, porque exige muito do estudante. E aí eu fui para a educação e lá eu me encontrei. Gostei muito da linha de pesquisa. Qual foi? Eu falei de adolescência em conflito com a lei. Olha, Solução de legal. conflitos em adolescência em conflito com a lei. E o papel da educação nisso? E o papel da educação nessa solução de conflitos. Né? Fui para uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei e fiquei durante 6 meses fazendo trabalho em campo. Que legal. Lidando uma com vivência eles, bem... muito Que grande. legal. Lidando com eles e com os agentes, dia a dia. Analisando situações de conflito e vendo como é que a escola podia fazer para intermediar esses conflitos entre eles, para poder reinserir esse jovem na sociedade. Que bacana. Experiência boa, hein? Nossa, que legal. Professor, chegou uma pergunta agora do WhatsApp pra gente, é do Miguel, lá do Rio de Janeiro. Vamos ver. Professor, nos dias atuais, ser multidisciplinar é de extrema importância. Quais são as atitudes para ter esse perfil? Professor, a gente falava justamente sobre isso agora, né? Seu mestrado em Exato. educação, o que é que a gente pode responder para o Miguel? Bem, Miguel, a questão de ser multidisciplinar é essencial, né? Nós estamos acompanhando concursos públicos hoje, o próprio exame da OAB, qualquer prova, inclusive ENAD, ENEM, tem cobrado muito essa questão da conversa entre as áreas. Tem muita gente no direito mesmo que fala, eu sou civilista, eu sou penalista, eu sou tributarista. Eu, como penalista, digo, eu preciso estudar muitas coisas relacionadas ao direito civil. Por exemplo, a citação por hora certa no processo penal me remete ao Código de Processo Civil. Existem crimes contra o casamento, crimes contra o estado de filiação. E para ter acesso a esses institutos, eu preciso estudar o direito civil. Crimes contra a ordem tributária me impõem que eu tenha o mínimo de conhecimento na área tributária. Crimes contra a organização do trabalho me obriga a entender um pouco a organização do trabalho. Então, nessa circunstância, eu preciso ter um mínimo de contato com todas as áreas, né? E eu acho que as posturas para que você mantenha essa multidisciplinariedade é sempre estar em contato com profissionais de outras áreas, aprendendo, aprimorando técnicas, buscando cursos, se reinventando. Eu acredito que se especializar é fundamental. A pessoa tem que ter uma especialização para aprofundar naquela área, mas ela não pode se tornar alienada em relação às demais. E no início, às vezes, o aluno até confunde, né? E quer ser especialista em 3 áreas, Exato. e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Exatamente. Eu digo que no início a gente acaba sendo um clínico geral. Né? Até para passar num concurso não se exige só a sua área, exige um pouco de cada. Até porque para você realmente se titularizar, escolher a área de atuação, vão muitos anos. Né? A advocacia da mesma forma. Então, no início, bate o cliente na minha porta, eu vou falar, não, você não, porque não é da minha área, eu tenho conta para pagar. A conta de luz, ela não vai esperar você escolher sua área. É verdade. Né? O aluguel não vai esperar você escolher sua área, então você precisa ter um mínimo de contato com as demais. Seja estando perto de profissionais, seja fazendo cursos, seja não parando os estudos, ainda que se especialize numa, mas não esqueça as outras, porque é muito importante. Professor, e uma curiosidade, você tem vontade de seguir a carreira pública ou não? Eu tinha muita vontade de fazer o concurso para o Ministério Público quando eu iniciei, mas porque eu tinha aquela percepção de que o Ministério Público é acusador e quer botar bandido na cadeia, que bandido bom era bandido morto, né? Então, eu já tive muito essa vontade. Mas na advocacia eu descobri algo que eu não conhecia. Então, já tive muito a vontade, sim, de seguir o concurso público, mas no final eu fiquei, gente, será que essa vontade era minha ou das pessoas que sempre falam? Né? O concurso você vai ter estabilidade, no concurso você vai fazer isso e aquilo.
Então, eu não sei hoje se essa vontade um dia já foi minha ou das pessoas que me influenciavam. Mas hoje eu te digo que eu sou muito feliz no que eu faço. A advocacia, ela me completa. Então, hoje, eu não me vejo num concurso público, a não ser que fosse numa defensoria pública, né, para continuar o que eu faço, Sim. ajudando quem precisa. Mas eu acredito que estando onde eu estou muito feliz. Que bom. Bom, chegou outra pergunta, professor. Dessa vez é da Ingrid, também lá do Rio de Janeiro. Vamos ver. lá, Ingrid. Professor, na sua opinião, quais posturas simples diferenciam um profissional no judiciário? Não é só conteúdo, né, professor? O que Não. mais que a gente precisa para ter um diferencial no mercado? Primeira coisa, humildade. Né? Infelizmente, nós temos hoje muitas situações em que o aluno nem formou ainda, mas ele já acha que pode sair dando carteirada, ele já se acha o profissional e não tem humildade. Muita gente reclama do servidor público quando vai no balcão de uma vara, mas quando chega já é impondo. Aí eu quero carga do processo. Não é assim. Bom dia, como foi seu dia? Tá tudo bem? Chega numa sala de audiência, cumprimente o juiz, cumprimente o promotor. Né? Transite, sorria para as pessoas. Isso alegra o dia daquele funcionário público que também é uma pessoa. Então, muitas vezes, o advogado vê o promotor como um inimigo, vê o delegado como um rival, e não é assim. Todos estamos em prol da administração da justiça. Então, ter cordialidade, saber se apresentar, aprimorar, assumir o erro, tratar bem o cliente é imprescindível. O cliente não está te pedindo um favor. Ele está ali porque ele precisa de você e você dele, porque é a sua profissão. Então, tem muita gente que acha que o cliente está incomodando. Não, o cliente não incomoda. O cliente está ali porque você precisa dele e ele de você. Então, é uma via de mão dupla. Então, essas pequenas posturas de saber tratar, de saber falar, de saber lidar e, claro, continuar sempre se reciclando é imprescindível para fazer a diferença. Né? Especialização, curso, leitura. Com certeza, e network. Né? Você não se isolar, mas conhecer um advogado de outra área que é amigo de outro advogado, estar nos eventos sociais, buscar as comissões de apoio da OAB. Né? Ah, mas eu quero concurso público, mas o concurso público da magistratura, por exemplo, o Ministério Público, exigem pelo menos 3 anos de prática jurídica. Então, conhecer o dia a dia de cada profissional, saber o que um advogado faz, saber o que o juiz faz, o promotor faz, o delegado, é salutar. Muita gente forma e nunca assistiu uma sessão de julgamento. Muita gente forma Só e não sabe a teoria, né? Às vezes nem a teoria. Eu dou aula para 9º e 10º semestre e pergunto, gente, qual é a composição de uma turma criminal? Não sabe. Não sabe, porque só assistiu a primeira instância, não vai na segunda. Não sabe nem a composição do STF. Né? Então, hoje, muitas vezes, a pessoa quer só o diploma. Ela não está preocupada com o amanhã, ela quer saber do hoje. Mas eu digo que o amanhã é só o início. A pessoa acha que formar é o final. Não, é o início. Porque agora é que o mercado vai selecionar. Então, ter essa consciência é importante enquanto se está estudando. Depois que você se forma enquanto profissional, aí você vai ver as consequências de tudo que você plantou aqui atrás. Professor, mudando só um pouquinho de assunto, mas também falando um pouco de leitura, né, que é também um ótimo caminho para ser um diferencial Claro. nesse mercado. Você foi revisor de uma obra que se chama Manual de Prática Penal. Sim. Esse manual, conta um pouquinho para a gente dessa experiência e me fala para quem esse manual é destinado. Bem, há alguns anos eu fui convidado para ministrar aula num curso preparatório para concursos e para a OAB e tive a grata satisfação de ser convidado pelo professor Giovanni Moraes, né, que inclusive já gravou aqui no Saber Direito, e pela professora Ana Cristina Mendonça, para revisar esse livro de prática penal, que é destinado para pessoas que querem entender como é que é a estrutura de uma petição no processo penal e também para alunos que estão se preparando para fazer a segunda fase do exame de ordem em direito penal. Então, foi uma satisfação enorme poder participar com eles, né, na organização desse livro. E é a matéria, inclusive, que eu leciono há muitos anos, que é a prática penal, voltada exatamente para formandos, para conhecerem o dia a dia do advogado no mercado de trabalho. Então, essa obra ela tem esse condão, né, de auxiliar a entender a estrutura, as teses que são avocadas por um advogado numa peça processual. Legal. E você trouxe também algumas dicas para a gente. Vamos começar, então, por esse aqui, Direito Certo. Penal. O que é esse livro? Me conta um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Bem, existem diversos doutrinadores na nossa área penal. Nós temos o Greco, Bittencourt, o Nutti, Luiz Flávio Gomes, entre outros.
Eu gosto muito do Kleber Masson, que é um promotor de justiça no estado de São Paulo. Ele tem uma linguagem bastante acessível, né, uma linguagem bem didática, e eu indico muito para alunos que estão começando a ter a familiaridade com o direito penal, né? Então, os meus alunos de direito penal, parte especial na graduação, eu faço a indicação desse livro porque, além de trazer a doutrina de uma forma bastante clara, ao final ele traz esquemas da aula, né? Então, o aluno que tem pouco tempo para estudar, ou então ele só quer revisar a matéria, esse livro é legal porque ele traz os esquemas ao final. E esse 2 aqui, professor, que é também desse mesmo autor? Isso. Conta um pouquinho dele pra gente. É porque o Kleber Masson, ele dividiu o curso de Direito Penal no primeiro volume, onde ele trata a parte geral, né, que é do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, que retrata aí a teoria da pena e a teoria do crime. E a parte 2 é o início da parte especial, que traz os crimes contra a pessoa, iniciando pelos crimes contra a vida, né, que foi o objeto da nossa aula. Então, nessa seara, eu trouxe as 2 obras dele para poder elucidar, né, a aula que a gente trouxe aqui no nosso programa. E esse último, direito processual penal, tão importante quanto, porque não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Auri Lopes Júnior, que para mim é um papa do processo penal, é um autor e advogado por quem eu tenho muito apreço, muita admiração. E o Auri, ele tem um livro também muito completo, né? Inclusive com várias citações em precedentes aqui do STF. E o Auri, ele fala muito bem de tribunal do júri, é um advogado muito atuante. Então, a questão dos princípios que a gente trouxe na nossa aula, a questão dos recursos específicos ao tribunal do júri, o procedimento que a gente trouxe, muita coisa eu tirei do Auri, que é um advogado em quem eu me espelho, em quem eu deposito muita admiração. Legal, ótimas dicas aí para os estudantes. Professor, assim a gente encerra então o programa. Eu agradeço a sua companhia, o nosso bate-papo aqui hoje. Eu agradeço, fico muito satisfeito. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau!